Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Felipe aqui mais uma vez, desta vez trabalhando Sociologia novamente e não trabalhando um módulo em específico, mas trabalhando alguns assuntos que o professor Breno pediu para trabalhar com vocês. Que assuntos são esses? Rousseau, Locke, Voltaire, Iluminismo como um todo. Essa parte é muito importante e por conta disso eu vou acabar trazendo alguns exercícios, não do material de você, mas exercícios abertos da Unesp, da UFO, que é basicamente o que o pessoal acaba pedindo mais, tá certo? Então, gostaria da atenção de vocês para a gente acompanhar agora novamente exercícios de sociologia. Muito importante fazer exercício em sociologia. Eu já comentei, comento mais uma vez. Não adianta nada você ler muito, você precisa resolver exercício. Como que o batedor de pênalti faz gol? Treinando. Como que o vestibulando passa no vestibular fazendo uma maior pontuação? Treinando, fazendo exercício. O fim de tudo vai ser resolvendo exercício. Por isso, é muito importante você resolver exercício no seu estudo, tá certo? Bom, vamos lá agora para o PowerPoint aqui. Gostaria de trabalhar primeiramente esse exercício aqui, tá? Esse exercício da UFO. Bom, o que esse exercício aqui acaba trabalhando? Ele vai trabalhar a questão do nosso amigo Rousseau. E todas as vezes que vocês trabalharem com a questão do Rousseau, é muito importante você ter em tese em relação à seguinte questão. Que questão é essa? Bom, o homem é bom por natureza e a sociedade que o corrompe. Nossa, o que é isso? O que eu tenho que fazer diante a isso? Bom, Rousseau ele vai ser um dos pensadores do iluminismo. Enfim, o que isso quer dizer iluminismo? Iluminismo ele vai romper com o clero, ele vai buscar a ascensão da burguesia. E esse cara aqui é um crítico ferrenho à propriedade privada. Nossa, mas como assim? Ele é do iluminismo e ao mesmo tempo ele critica? Sim, porque a ideia do iluminismo é trazer novas ideias. E esse cara vem com uma nova concepção aqui que acaba inovando o cenário. Mas, antes disso, vamos ver o que o texto acaba trabalhando aqui. Bom, ele coloca o texto falando: tudo isso é uma crítica à democracia burguesa, que marxistas e outros têm feito corretamente. Há, contudo, uma crítica diferente, que complementa a primeira e que é, sob alguns aspectos, ainda mais fundamental. Trata-se da questão de que o tipo de sistema representativo e parlamentar, que é elemento essencial da democracia burguesa, é, em qualquer caso e qualquer que seja o seu contexto, não democrático. E aí ele coloca o nome do autor aqui. E você fala, pô, mas o que tem a ver aqui com Rousseau? Gente, na maioria das vezes os vestibulares não vão trabalhar somente com um autor, porque aí fica muito mais fácil. Eles pegam um autor como esse aqui e fazem relações com o filósofo, com o teórico, para saber se você sabe os conceitos dele. Bom, ele coloca aqui, desde os escritos de Rousseau, várias críticas têm sido construídas ao modelo de democracia representativa, tal como se pode observar no fragmento de Miliband comentado acima. A partir dele, conceitue a democracia representativa, diferenciando-a da democracia direta. Pô, mas Rousseau nisso aqui? Então, você não precisaria saber Rousseau para responder, concorda? E aí, o que você acabaria trabalhando diante a ela? Democracia representativa ou democracia direta, gente, tem que fazer a seguinte relação. Representativa. Representativa é o que mostra aqui na charge do lado direito aqui. O que ela mostra? Bom, a população escolhe um líder e esse líder vai representar a população. E democracia direta? Bom, democracia direta vai ser o quê? Quando os cidadãos têm direito direto nas ideias que são votadas dentro de um parlamento, dentro de uma câmara. Essa é a relação da representatividade com a democracia direta. E ele só pede a explicação de cada um. O que é democracia representativa? Bom, democracia representativa é quando a população escolhe representantes do povo. E a democracia direta é quando o povo
tem ação direta nas ações, ele participa da política, tá certo? Isso sempre tem pontos positivos e negativos, beleza. Agora vamos para o item B. Comente 3 possíveis críticas ou limites da democracia representativa. Para a gente criticar a democracia representativa, a gente pode voltar novamente nesse quadro aqui e ver a questão do voto de cabresto aqui, sendo uma das distorções, uma das críticas. Uma questão que você também poderia colocar como um problema da democracia participativa seria basicamente você fazer a relação de perceber que quem representa o povo não realmente representa o povo e trabalhar esse conceito diante a isso, tá certo? Bom, então como ficaria o item A, como ficaria o item B para a gente deixar passo a passo para entender como que eu deveria responder essa questão? Bom, a questão ficaria basicamente assim. Voltando para o item A, a democracia representativa corresponde a uma forma de organização do sistema político democrático, que estabelece que as decisões políticas sejam obtidas através de representantes do povo. Assim, há eleições que estabelecem quem serão esses representantes. Já a democracia direta é caracterizada pela participação direta de cada um dos cidadãos nas decisões políticas. Bom, o item A é isso. Agora voltando para o B, que era o que a gente estava trabalhando, ela pode criar novas formas de poder e manipulação, fazendo com que uma burocracia política acabe por controlar as decisões da sociedade. Além disso, ela pode criar distorções, sobrevalorizando determinados grupos em detrimento de outros. Por fim, ela pode conduzir a certa ditadura da maioria, fazendo com que os pequenos grupos da sociedade não consigam ser representados. Todos esses problemas advêm da dificuldade de se estabelecer uma forma de decisão democrática em grande escala. Então, como eu havia comentado 2, o terceiro seria o quê? A marginalização das minorias. Se é uma democracia representativa, a democracia ela se estabelece como um ponto positivo, mas o ponto negativo dela é que as minorias acabam sendo marginalizadas, elas não têm o direito de fala porque elas não correspondem como sendo a maioria. Entendeu? Essa parte de Rousseau seria basicamente isso, uma questão para a gente trabalhar isso aí. É claro, você, quando estiver resolvendo os exercícios aí, você já deve ter tido a aula já do professor Breno e já deve ter mais conteúdo para trabalhar diante a isso. Aqui é só o modelo de como eles podem perguntar essa questão para vocês, tá certo? Bom, dando continuidade aqui, viria para essa próxima questão aqui. Essa próxima questão, ele vai trabalhar com o Locke, mas ele não vai trabalhar com o Locke sozinho. Mais uma vez, o que eu já havia comentado. O pessoal não vem somente com o autor. Eles querem que você faça a relação entre autores para tentar dificultar. O que você tem que pensar toda vez que você pensar no Locke? Cara, o Locke, ele é o pai do liberalismo político. Ah, como assim pai do liberalismo político? Bom, toda vez que a gente fala pai do liberalismo, a gente pode falar que tem 2 pais. O primeiro pai seria, no caso, o Adam Smith, representando o liberalismo econômico, e o Locke seria o representante do liberalismo político. E o que isso faz com que ele seja? Ele seja um cara que busque a defesa da propriedade privada. O que esse texto aqui vai trabalhar? Ele vai trabalhar o contexto da propriedade privada, simbolizando o capitalismo, e o Marx simbolizando o socialismo. Ah, então eu precisaria ler o texto? Não precisaria ler o texto. Por isso que é interessante você prestar atenção nas aulas de sociologia, por isso que é interessante você conhecer os autores. Primeira questão ali, eu até li porque eu não conhecia o autor que tinha escrito, que havia escrito, tá certo? Agora esses caras aqui, eu já conheço eles. Por que eu vou perder o tempo precioso diante a isso? Se no caso a questão não está perguntando nada sobre o texto em si. Bom, eu sei as ideias do Locke, eu sei as ideias do Marx. O que eu vou fazer diante a isso? Vou ler já a pergunta. Os textos citados indicam visões opostas e conflitantes sobre a organização da vida política e social. Responda quais foram os sistemas políticos originados pelos 2 textos e discorra brevemente sobre suas divergentes. Bom, Locke envolve o capitalismo dentro do cenário do liberalismo. O Marx ele vai envolver a questão do socialismo. Então, para a gente representar aqui, a gente poderia colocar essa entreposição entre capitalismo e socialismo, tá certo? Ele até pergunta aqui, responda quais foram os sistemas políticos originados pelos 2 textos e discorra brevemente sobre suas divergentes. É só você colocar as características do capitalismo, onde você tem o direito à propriedade privada, enquanto o socialismo não, as questões que você discorre diante a isso.
Como que ficaria uma resposta prudente, uma resposta que poderia ser considerada como aceitável? Se não me engano, essa questão ela caiu na Unesp. Você colocaria basicamente isso. O texto 1 relaciona-se ao sistema político liberal, lembrando, o texto 1 é do Locke, tá certo? Enquanto que o texto 2 vincula-se ao sistema político socialista. Segundo o modelo liberal, cabe ao Estado garantir a propriedade privada, a livre circulação de mercadorias e a maximização da produção. Em contrapartida, o modelo socialista propõe a abolição da propriedade privada, a estatização das empresas privadas, a coletivização dos ganhos com a produção e a socialização dos benefícios gerados pelo trabalho humano. Não mais seria somente isso, tá certo? Voltando agora, indo agora para a terceira questão, que seria a última aqui, como que a gente vai trabalhar o próximo autor? O próximo autor agora é o Voltaire, tá certo? Bom, o que você tem que pensar de interessante do Voltaire? Voltaire também, o pensador do iluminismo, rompendo a questão do clero, rompendo a questão de que a burguesia era algo marginalizado, a burguesia começa a ganhar força, e esse cara ajuda e muito com isso, tá certo? Na aula do Breno você vai ter mais conteúdo, vai trabalhar mais esse conteúdo aqui. Aqui a gente só está aplicando os conteúdos apresentados na parte de sociologia, tá certo? Bom, vamos ver. O texto 1 aqui, ele coloca do Voltaire, tá certo? E o texto 2, ele fala do Papa Francisco. E você fala, nossa, mas o que o Voltaire tem a ver com o Papa Francisco? Simplesmente, o Voltaire aqui, ele é apenas um engate aqui. Ele é apenas um ponto de alavanca aqui, um ponto de referência para você ditar o iluminismo. E aí você vai fazer a contraposição entre os dois aqui, tá certo? Bom, deixaria esse tempo para vocês lerem o texto aqui para entender as interpretações de cada um aqui, as concepções de cada um, tá certo? Mas, diante a isso, é só você pensar. Voltaire buscando a questão da ascensão da burguesia e, no caso, o Papa Francisco aqui mostrando a concepção da religião, tá certo? Bom, ele pergunta aqui, considere a relação entre política e religião. Indique e comente duas diferenças entre os textos apresentados. Então, qual que é a questão que você tem que pensar? Como que o texto 1 está sendo abordado e como o texto 2 está sendo abordado? Se você acabar lendo ele, você já vai perceber que as visões, as concepções, os pontos de referência dos autores são totalmente díspares, tá certo? Bom, diante a isso, o que eu gostaria de trazer para vocês? Essa imagem aqui simbolizando o iluminismo, com essa lâmpada aqui, mostrando a questão da ascensão, tá certo? E nessa outra imagem aqui, simbolizando o bloqueio que antes do iluminismo acabava acontecendo, tá certo? Por quê? Sem o iluminismo acontecer, muitas ideias acabavam não rolando. Por quê? A censura da igreja, da religião, era muito forte. E aí o que você deveria colocar como resposta? A resposta seria essa. O primeiro texto faz uma análise política da religião, considerando-a como um instrumento de poder. Então, qual que é a visão do Voltaire sobre a religião? Ele vê ela como o quê? Com uma maneira de você alienar as pessoas, tá certo? Que legitima tanto ações violentas quanto tratados de paz. Beleza, e agora o segundo texto? O segundo texto, por sua vez, se mostra somente a favor da paz. Outra diferença é a inserção política de cada um dos dois. Enquanto o primeiro se propõe a fazer uma análise mais crítica da religião, o segundo é um texto mais otimista, que diz respeito aos próprios fiéis, apresentando a fé dos líderes religiosos e sua referência às divindades que acreditam. Essa seria uma resposta interessante, que seria considerada como correta. Ah, mas eu coloquei diferente, mas com esse mesmo assunto, batendo essas ideias. Está correto também. Certo, gente? Bom, de certa forma, isso seria a parte que a gente poderia trabalhar de sociologia aqui, trabalhando esses autores. Não teria mais o que a gente acabar acrescentando aqui. Espero que ajudem vocês de alguma forma aí. E sempre estudando, sempre fazendo exercício, tá, gente? Nunca fiquem somente lendo. É necessário fazer exercício. Tá certo, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez e até uma próxima.